Estão tentando prejudicar o trabalho do professor Hélio Couto. Pois é. A coisa tá ficando cada vez mais apertada para a espiritualidade. É porque a espiritualidade, de certa maneira, é uma coisa inofensiva, né? Então, quando chega um trabalho correto, um trabalho, alguém desenvolvendo algo em prol da humanidade, é natural que surjam pessoas mal intencionadas querendo prejudicar o trabalho. Só para resumir, o que fizeram? Pegaram lá a foto do professor Hélio Couto, usaram uma ferramenta de inteligência artificial para fazer aquela imagem, aquela foto ter movimento. Então tem muitas pessoas que estão acreditando que aquela inteligência artificial é o professor Hélio Couto falando, trazendo orientações, fazendo aquele trabalho importante que ele tem feito ao longo das décadas em prol da espiritualidade e em prol da evolução humana. O que acontece é que o professor, assim como a gente bem sabe, ele tem um roteiro, ele tem um cronograma, um projeto já pré-fundamentado do começo ao fim. Então, quando aparece pessoas mal intencionadas usando inteligência artificial para se passar pela pessoa do professor Hélio Couto, isso acaba prejudicando o trabalho. Mas pelo que eu entendi, o professor fez 2 vídeos. No momento em que eu faço esse episódio aqui, o professor lançou essa semana o 2º vídeo falando sobre essa situação e as providências que ele está tomando. Com certeza ele está, né, ele vai batalhar, lutar para sanar esse problema e provar que ele é ele, né? Assim como ele mesmo estava mencionando, ele tem que provar que ele é o verdadeiro, né? Então ele já está tomando as devidas providências. Mas eu com base nessa situação que ele está enfrentando, várias questões aparecem, né? Porque eu entro naquele assunto sobre a espiritualidade ser branda demais. Existem linhas filosóficas, linhas espirituais que não são tão brandas assim. A gente vê como exemplo o caso do Osho, quando ele foi para os Estados Unidos, que quando aquelas comunidades vizinhas tentaram fazer um complô contra o Osho, contra aquilo que ele vinha ensinando, as pessoas ali da comunidade dele se armaram com armas de verdade, né? Com metralhadora, pistola, né? Enfim, para defender ali o templo, né? Etc. né? Então, para vocês verem que algumas linhas filosóficas elas partem para agressividade, não de uma maneira, como é que eu posso dizer, não para atacar, né, o inimigo, mas para se precaver, para se proteger. Eu não sei até que ponto, eu ainda não, a minha opinião às vezes muda nessa questão, né? Às vezes eu acho que de fato a espiritualidade tem que ser branda mesmo, se calar e se colocar numa posição humilhante, mas às vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, né? Imagina se a gente fosse resolver com as próprias mãos a situação que o Hélio está enfrentando aí, né? De ir lá na casa do cara que fez essa inteligência artificial, o que seria da humanidade, né? Então é uma coisa que eu não sei ainda dizer, não sei afirmar, eu não sei ainda, né?
E esse é um grande problema também das pessoas que se dizem espiritualizadas, né? Porque as pessoas querem saber de tudo, né? Então quando você chega lá para um pastor, faz uma pergunta lá, né? O cara ele responde como se ele soubesse de tudo, mas de certa maneira a gente não sabe de tudo. Então quando eu falo aqui que eu não sei o que fazer nessa situação, eu não, de fato não, isso não diminui a minha visão sobre o mundo espiritual, né? Acontece que a gente vai avançando, a vida vai passando, a gente vai evoluindo, aprimorando, e as situações da vida, como foi esse caso aí, vai nos modelando, vai nos ajudando a nos tornar pessoas melhores, né? É por isso que às vezes a gente ouve a voz do mestre. É porque as pessoas que têm mais experiência, que já passaram por diversas situações que nós não passamos, nos orientam sobre como agir nessas circunstâncias. Mas se o grande mestre Jesus é o todo sábio, ele se colocou ou se colocava numa posição neutra, numa posição humilhante, né? Por assim dizer. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto aí? Deixa nos comentários. Prosseguindo aqui. Você vê na questão do Hélio Couto, né? O professor Hélio é um espiritualista que eu admiro demais, demais. Já falei sobre ele aqui no canal em outras ocasiões. Mas você vê que ele é muito difícil ele sair em defesa de algo assim, no sentido de bater de frente, digamos, com alguém, com o sistema, digamos, né? Com pessoas, né? Você vê que tem um monte de gente aí que critica ele, fala mal do trabalho dele, e ele não faz nada, sabe? Ele não faz nada assim no sentido de se defender. Porque eu entendo, eu coloco o meu trabalho aqui como exemplo. Às vezes eu não quero nem falar, porque a espiritualidade ela é silenciosa na maioria das vezes. A gente não quer bater de frente, a gente não quer brigar. Só que aí eu entro em contradição com aquilo que eu às vezes menciono, né? Que a gente, as pessoas espiritualistas, são pacíficas demais. A gente não luta, a gente não batalha, a gente não briga. Porque a gente só quer o conhecimento, o autoconhecimento, né? Conhecer a nós mesmos e evoluir, compartilhar sabedoria, né? Aquilo que a gente aprende, aquilo que eu sempre falo, né? As 3 letrinhas mágicas: A de aprender, C de compartilhar e E de evoluir. Aprender, compartilhar e evoluir. É só isso que a pessoa espiritual quer. A pessoa não quer guerra, não quer brigar com ninguém. Mas existem situações que a gente tem que se mexer. O professor está passando por uma situação bem delicada, né? Espero que ele resolva esse problema. Mas vejamos que, por mais pacíficos que nós sejamos, nós também passamos por desafios. Mas que tudo seja para o nosso crescimento. Agora, cadê aquelas pessoas que criticam o professor Hélio Couto para defender ele agora, né? Cadê essa turminha aí? Aquela mocinha lá que vende canequinha, cadê ela não é doutora em física quântica, mas vende canequinha, né? Cadê ela para sair em defesa do professor agora? Porque estão prejudicando o professor, né? Uma pessoa do bem, que não fez mal a ninguém. Não é verdade? E agora? O que a gente faz? O professor tem uma palestra lá no site, no caminho das palestras, que ele chama de caminho das palestras lá, né? A lista de conteúdos com mais de 150 horas de conteúdo gratuito que ele fez para ajudar a humanidade.
Um dos vídeos que mudou minha forma de pensar é quando ele fala sobre o Adam Smith e o John Nash, né? Porque a economia do mundo, sem querer misturar os assuntos, mas não só a economia, mas os assuntos do mundo são com base na filosofia de Adam Smith, que é interessante, faz sentido, mas o professor ele ensina da importância da gente, digamos, estou falando nas minhas palavras aqui, tá? Da gente adaptar o nosso trabalho com base na filosofia de John Nash, que é na questão de você ajudar o próximo, né? Porque quando você ajuda o próximo, você também progride, você também cresce. Então essas pessoas que estão fazendo mau uso da inteligência artificial para atrapalhar o trabalho do Hélio Couto não estão contribuindo em nada, só estão atrapalhando o trabalho do professor. E a gente sente aquela injustiça, né? Tipo, é muito revoltante. É por isso que às vezes dá vontade da gente sumir desse sistema aqui e ir lá pra quinta dimensão que a turma fala, né? Tipo, porque esse mundo aqui, como diz a Bíblia, jaz no poder do mal, né? Está no poder do mal. Complicado. Se você ficou até agora aqui no canal, né, se inscreve, ativa as notificações, deixa aqui seu comentário. A gente sempre traz esses assuntos. Às vezes eu me sinto bobo falando sobre esses temas aqui, né? Mas a espiritualidade é assim mesmo. São assuntos que não interessa para todo mundo, né? Porque para as pessoas é algo banal. Aquilo que o professor está passando ali agora, enfrentando com essas pessoas mal intencionadas, é algo banal para a humanidade, né? Mas a gente segue o jogo aí. Vamos em frente.